João, capítulo 8, versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Quando você ouve a palavra Pai, primeira coisa que vem à cabeça é a ideia de uma família. Né? Qual é a função do pai numa família? O pai é o provedor, é aquele que é responsável por tudo, né? Então Deus é o pai. E quando o filho veio, já veio dizendo, seguindo um roteiro preparado pelo pai. Ó. Porque não sou só eu, mas o pai que me enviou. Não é? A humanidade caiu em desgraça, caiu no pecado. A humanidade precisava de um salvador. E a Bíblia é bem clara, né? Que há uma pergunta na Bíblia, né? Quem há de ir por mim? Para que a gente possa entender, tem a pergunta. Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se o pai tivesse perguntado, quem é que vai lá resolver esse problema da humanidade? Aí o filho não diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, eu faço isso. Então o filho se propôs, então ele veio como um enviado, e como um enviado, ele tinha um roteiro a ser seguido. E ele seguiu esse roteiro que foi elaborado pelo pai. E ele é bem claro aqui, eu e o pai que me enviou. Então Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, tem a figura do Pai, que é o responsável. O Pai é o provedor. O Pai, pensa no pai de uma família que você vai ter uma ideia. Ele enviou o filho e ele dirigia tudo. O filho tinha um roteiro, ó, você vai ter que fazer isso. Até houve um momento na cruz, antes da cruz, que o filho se viu pressionado. E ele chegou a dizer, pai, passa de mim esse cálice, ou seja feita a sua vontade. O cálice não foi passado, não, ele teve que beber todinho. Por quê? Porque era um plano de salvação para a humanidade. Ele tinha que fazer a parte dele e ele seguiu o roteiro. Deus não mudou o plano, não. Esse pai é o que toma conta de nós, que protege, que cuida. É esse pai que se preocupou com o ser humano, com a humanidade. Esse pai que se preocupa comigo. Esse pai é que se preocupa contigo. É esse Pai, o Deus Todo-Poderoso. Conhecer Ele é fundamental, fundamental. Quanta gente anda doente, desanimado, deprimido, entristecido. Quanta gente se suicidando, se matando, porque não conhece o Pai. Eu mesmo. Eu vivia com droga, com bebida. Eu era pagodeiro aqui em Caraguatatuba, pagodeiro em Ubatuba. Vivia nos pagodes da vida. E eu precisava conhecer esse pai. Eu me lembro que tem um amigo meu que, quando eu me converti, que eu conheci o pai, ele falou, não, esse fulano tá lá porque ele é safado. Alguma coisa ele quer lá dentro da igreja. Ou ele quer dinheiro, ou quer mulher, ou quer... ele quer alguma coisa. Aí passou 1 ano, 2 anos, eu continuei na igreja 3 anos. 15 anos se passaram, 15 anos. E ele falava, não, o meu apelido é Tico. O Tico tá lá na igreja, alguma coisa, ele tá atrás lá. Ele tá atrás de alguma coisa, não é possível. Esse cara não valia nada, só vivia aqui no pagode. É mulher, dinheiro, ele gostava disso. E era mesmo, o meu Deus era o prazer.
E aí ele tomou uma atitude. Mas não, eu vou lá na igreja e vou descobrir o que aconteceu com ele. Não é possível, tem alguma coisa lá que prendeu esse cara. Daí ele foi até uma igreja e ele descobriu o pai. Meu querido, ele é um cristão até hoje. Por quê? Porque ele foi e espiritualmente ele teve um encontro com Deus. É isso que nós precisamos. Conhecer esse pai. E às vezes a vida da gente está toda fora de rumo, toda fora da linha. Conhecer um pai que nos direciona, que nos põe no caminho certo, é muito importante. Eu já disse num dos vídeos e vou repetir mais uma vez. Eu vivia numa vidinha tão sem vergonha, numa malta, numa súcia, que provavelmente eu morreria com menos de 50 anos. Ou morreria de bebida, ou de atirado nessas quebradas da vida. Eu fatalmente morreria cedo, né? Aí eu conheci esse pai. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre o meu testemunho. Eu conheci esse pai. E esse pai transformou a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu tô com 70 anos. A minha perspectiva era não passar de 50. Então, eu já tô com 20 de lucro. 20 anos de vida, puro lucro. Porque eu ia morrer cedo. Mas tudo entrou nos eixos depois que eu conheci esse pai. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: eu fiz 1 milhão de coisas erradas. 1 milhão. Mas eu fiz 2 coisas certas que endireitou minha vida. Eu entreguei a minha vida para esse Deus, para esse Pai, para esse Jesus de Nazaré. E eu casei com a Eunice, a minha esposa. Com duas acertadas, eu endireitei todo o rumo da minha vida. Estou apresentando aqui que existe um pai espiritual que todo mundo precisa conhecer, incluindo você.